Vou ler agora o livro Pais e Educadores de Alta Performance, do autor Isami Tiba. Geração asa e pescoço de galinha. Esses pais que comeram asa e pescoço de galinha deram aos filhos peito e coxa de frango enquanto continuavam comendo asa e pescoço. Essa é uma metáfora em que peito e coxa representam liberdade, fazer o que se gosta, sem se importar muito com o que deve ser feito, usufruir dos direitos sem ter de arcar com as responsabilidades, etc. Assim, em que pese o tanto que fez pelos filhos para que eles fossem felizes, a geração asa e pescoço não exigiu retribuição. Ensinou outra vez e mais outra, na esperança de que eles aprendessem. Só que ninguém aprende sem motivação. Podemos estimular os outros, mas não conseguimos motivá-los, pois motivação é uma competência criada e desenvolvida pela própria pessoa. Podemos ajudar os filhos a descobrir onde erraram. No entanto, quem deve arcar com as consequências e corrigir o erro são eles próprios. Insisto. E qual seria a próxima fase? Se não cumprir o que foi exigido, receberá o amor das consequências. A obrigação de praticar uma ação educativa por não ter feito o que havia se comprometido a fazer. Não é castigo, é consequência, e será por causa dessas mesmas consequências que eles terão de fazer o que deixaram de fazer, corrigir onde erraram ou refazer o que foi mal feito. É necessário muito amor para cobrar de um filho o que ele deve fazer. É preciso ter um amor muito maior que o amor dadivoso, gratuito, do qual a criança desfruta mesmo sem ter mérito. Exemplo: se ela não guarda o seu brinquedo, não se deve insistir indefinidamente para que o faça. Basta combinar. Se não cuidar dele, não o merece. Sendo assim, como já comentei, ele deve ser doado. Depois de 1, 2, 3 doações, a criança vai passar a cuidar do que lhe pertence. E, bem mais crescida, não esquecerá o avô estorricando no sol ou tiritando de frio ao relento. Ao longo da história da humanidade, surgiram importantes meritocratas, entre eles Jesus Cristo, Charles Darwin e Jean Piaget. Para ter o mérito do céu, Cristo fez com que seus fiéis praticassem o bem. Darwin, por sua vez, comprovou que só sobrevive a espécie que se faz merecer pela adaptação às novas condições de vida. Piaget mostrou que não se constrói um novo conhecimento sem base suficiente. Isso trouxe à tona a relação custo-benefício que permeia todas as ações. Para ganhar o paraíso, o custo é fazer o bem, perdoar. Para sobreviver, paga-se o preço de se adaptar biologicamente às mais variadas condições impostas no planeta. A boa educação é uma formação continuada de construção de conhecimentos cada vez mais complexos. A meritocracia é, portanto, o reconhecimento pelo que se faz. Não se aplica a promessas, mas a realizações. Pois, se não forem transformados em projetos e realizações,
bons e ricos sonhos não passam de devaneios. E como cada ser humano é único no universo e o aprendizado se amolda ao aprendiz, toda construção de alta performance depende muito mais da própria pessoa do que somente dos seus provedores, professores ou responsáveis. Sem meritocracia, não há educação. Seja no meio familiar, na escola ou no trabalho, a falta de meritocracia atinge a todos. Exemplos existem muitos. Em qualquer lugar do mundo, havendo 2 trabalhadores com a mesma função, numa mesma empresa, e onde um trabalha e outro não, ambos não podem receber os mesmos salários e benefícios. Para que trabalhar tanto, se não sou reconhecido nem ganho mais que aquele que nada faz? O que nada faz também concluiu que não compensa se esforçar mais, porque o que ganha já está bom. Se 2 filhos recebem o mesmo prêmio, independentemente de seus méritos, o chefe está prejudicando toda a sua família e, consequentemente, a sociedade em que ela vive. Ser aprovado é uma condição natural de quem estuda, e estudar deveria ser uma obrigação para qualquer estudante. Mesmo que 2 filhos tirem a mesma nota 7, podem ter méritos diferentes. Se um filho tem competência e inteligência para tirar uma nota mais alta, mas fica com 7, é porque não se empenhou, portanto, não tem mérito. Se o outro filho, que não é tão inteligente quanto ele, mas se empenhou bastante para conseguir a nota 7, tem o mérito do esforço, o mínimo do primeiro e o máximo do segundo. Quem merece o prêmio é somente o segundo. Se os 2 recebem prêmios iguais, os pais prejudicam os 2. O primeiro continuará sem se empenhar mais e o segundo poderá concluir que não vale a pena se esforçar tanto, já que o primeiro nada faz. O mesmo acontece com a aprovação automática do aluno, ou promoções de cargo por tempo de serviço. Essas aprovações e promoções, que não estão vinculadas aos méritos, estimulam o não aprendizado e a acomodação profissional. Quem faz o mínimo está desperdiçando a vantagem com que nasceu. Essa vantagem de nascimento poderá ser ampliada com a prática do empenho, enquanto o desperdício nivela o superior por baixo. É comum que aqueles que demonstram empenho consigam melhores resultados que os inteligentes sem empenho. A simples aprovação é uma obrigação. O cumprimento de um dever, o assumir a responsabilidade pelo que fez ou deixou de fazer, faz parte do cidadão ético. Portanto, os pais devem exigir que seus filhos não sejam reprovados e premiar os esforçados. Os 2 irmãos não devem ser tratados da mesma maneira quanto aos estudos. O primeiro tem de melhorar seus resultados e o segundo manter o seu empenho. O que está sendo premiado é o esforço pessoal. Ainda assim, os pais diriam: como posso deixar de dar tudo ao meu filho, ainda que ele não mereça? Afinal, ele é meu filho. Pois é justamente por isso que esse pai tem de cuidar do filho. Não são os outros que vão prepará-lo para a vida. Não se delega a educação à escola ou a outras pessoas,
por um simples motivo: se houver uma ocorrência policial, médica, emergencial, na área da medicina legal, os responsáveis acionados serão os pais. As autoridades não acordam de madrugada professores nem diretores para se responsabilizarem pelos jovens fichados. Quem serão chamados são sempre seus pais ou responsáveis. Com o mínimo não se faz o máximo. Se em casa a família perdeu a chance de educar, a escola é uma excelente oportunidade, ainda que isso não seja obrigação dela, pois a escola é a única instituição em que quase todas as famílias brasileiras sempre tiveram algum tipo de contato. Pais e mães devem respeitar as regras da escola e não tentar adaptá-las à falta de competência do filho, seja mudando para uma escola menos exigente, seja incentivando a aprovação sistemática, ou mesmo arquitetando em favor de reclassificação do aluno reprovado. Conseguir bons resultados sem que o filho os mereça equivale a falsificar o mundo para ele. Com isso, mais tarde, ao entrar no mercado de trabalho, ele não conseguirá produzir o que se espera. Terão os pais que pedir ao chefe do filho um salário melhor ou promoção para ele? Por outro lado, é sabido que a escola prepara mal os seus alunos e muitas vezes peca ao visar a aprovação e não ao aprendizado. Para evitar essa situação, o educador não deve cultivar camaradagem com os seus alunos, pois amizade, ainda que possa gerar indicações de emprego, não gera competência profissional. A função de um professor tem de ser muito clara em classe: promoção do aprendizado. Para a vida, o aprendizado vale mais que a lei da aprovação sistemática. Portanto, quando o aluno não quer estudar, o professor tem de convocar a família dele para auxiliá-lo a estimular o aluno a estudar. Diferentemente dos jogos de videogame, em que todo o estímulo de feedback visa a fazer com que o jovem não desista de jogar, na escola, diante da primeira dificuldade, o aluno interrompe o aprendizado e abandona o processo de desenvolvimento das suas competências. Em outras palavras, a ausência de meritocracia não oferece estímulo, uma vez que, estudando ou não, o objetivo é fazer o aluno ser aprovado. Ao manter um professor particular, os pais também estimulam o crescimento dos seus filhos e acabam investindo 2 vezes para conseguir um mesmo resultado. Ou seja, aumentam o custo para ter o mesmo benefício. É como comprar outro carro em vez de consertar o que está quebrado. Nenhum filho quer que os pais o ajudem a superar as fases do videogame. Isso acaba com a sua autoestima, principalmente perante seus colegas. Da mesma maneira, um filho que precisa de professores particulares tem sua autoestima rebaixada, especificamente no que se refere aos seus estudos, mas acostuma-se a ela. É quase um costume padrão punir os pais pelo baixo rendimento do filho, em vez de corrigir a falha causada pela falta de estudo. Esse padrão faz recorrer à contratação de um professor particular, sem considerar que frequentemente o problema não está na dificuldade de aprender, mas sim na falta de estudo.
Diante dessa situação, é preciso que os pais mudem de fase, passar do amor que ensina para o amor que exige que o filho realize o que aprendeu. Repetir o ensinamento apenas acaba com a vontade de aprender logo na primeira vez que algo é ensinado, porque o filho já se acostumou a contar com uma muleta, isto é, o professor particular. O estudo hoje deve ser entendido como um preparo para o futuro. No mercado de trabalho, ninguém quer um profissional que haja como o aluno sem mérito, trabalha somente no dia de pagamento e que é o equivalente a estudar apenas no dia da prova e fazer só o suficiente para estar na média. Ou precisa de outro funcionário particular para terminar sua tarefa. Uma empresa tem um rendimento mínimo quando um funcionário trabalha o mínimo suficiente para não ser despedido e o chefe paga o mínimo possível para que ele não se demita. O resultado dessa perspectiva é que, muito provavelmente, essa empresa será canibalizada pela concorrente.